É um prazer receber a doutora aqui, agradeço em nome da comissão, em nome do doutor Luiz Bertanha, que talvez consiga entrar, mas ele estava em Brasília, num compromisso, e disse que iria tentar entrar para saudar a doutora também. Agradeço aí o convite de ter aceito aí para palestrar sobre esse assunto tão importante, né? E vou aqui ler o seu currículo, embora acho que todos lhe conhecem, né? Doutora Viviane Landim, advogada, especialista em Direito da Saúde e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Autismo, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde pela Faculdade Legale, pós-graduada em Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência pela Shield Beauvoir Institute of Miami, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Autistas, Direito ABA Nacional, professora, palestrante, coautora do livro Direitos Autistas e Outras Deficiências. Belo currículo, hein, doutora? Agradeço muito aí a sua disposição em vir aqui palestrar para nós, e passo a palavra para a Dani, se ela quiser fazer alguma consideração. Obrigada, doutora. Perfeito. Eu vou só acrescentar aqui, agradecer a participação da Comissão de Neurodiversidade da 39ª Subseção da OAB, que é presidida pela doutora Luana Eloá. Não sei se ela já conseguiu acessar, mas caso ela ainda não esteja presente, fica aqui o registro, nosso agradecimento. Essa palestra é em parceria com a Comissão de Neurodiversidade. E queria também agradecer a todas as mães atípicas que estão aqui presentes, que foram convidadas pela doutora Luana Eloá, através do Ter Acolher Brasil, né, que é a comunidade de mães, que a doutora Luana também está à frente. Então, gostaria de agradecer a presença de todas, e espero que todas possam desfrutar e aprender com a doutora Viviane, que é uma expert no assunto e pode agregar muito aí para todos nós, não só para os advogados, mas também para as mães atípicas que nos acompanham nessa noite. Doutora Viviane, passo a palavra e fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. É tão ruim assim, eu não consegui ver vocês. Eu consegui botar uma salinha uma na tela de apoio. Eu estou vendo a Dani, estou vendo. Eu falo Dani, tá, gente? Não tem muitas convenções de questão de doutora. Normalmente eu falo, podem me chamar de Vivi, não tem problema nenhum. Deixo doutora para dentro do tribunal, né, despachar com o juiz, dentro de salas da OAB, respeitando sempre o colega, é isso que a gente tem que fazer. Primeiramente, eu agradeço aqui a Dani por ter me chamado para participar desse evento, em um mês tão importante que a gente está falando aqui sobre os direitos dos autistas, né, um mês de conscientização, e assim, o mais importante é que a gente não tem que falar só sobre conscientização só no mês de autismo. As pessoas têm um grande problema, não posso nem dizer problema, a falar de autismo somente no mês de abril. Não, tem que falar todos os dias, tem que falar todos os meses, tem que falar não para a comunidade autista, a gente tem que falar para as pessoas que não têm conhecimento técnico sobre o autismo, porque muitas das vezes as pessoas sofrem, né, violações dos seus direitos por pessoas que desconhecem sobre o autismo. Então, por isso que a gente precisa falar sobre o autismo, não só no mês de conscientização de autismo, que é agora no mês de abril, mas que a gente tem que falar, assim, para todos e todas, todos os dias, porque todos os dias direitos são violados, todos os dias também a gente tem diagnóstico de pessoas com autismo. Para quem não me conhece, a minha história, ela começou no autismo já tem um tempo, assim como muitas mães que já, pelo que falaram, tem mães aqui de autistas. Tem um familiar, meu primo, ele é autista, ele é de São José dos Campos, Jonas Landim, hoje ele tem 15 anos. Estamos entrando numa fase diferente aí do autismo, né, porque um pouco se fala sobre o diagnóstico, fala-se de diagnóstico precoce, pouco se fala do autismo adulto, adolescente, né, e tantas outras situações que passam o autista adulto, né, de não conhecer todas as situações do hormônio e tudo mais, é tudo muito difícil, assim, e isso é pouco falado. E meu primo hoje, com 15 anos, a gente enfrenta grandes dificuldades, não é fácil, o dia a dia da família autista é de luta,
a luta é diária. A luta é diária e o cansaço é grande, né? Por isso que eu falo sempre que o atendimento dessas famílias, eles precisam ser extremamente personalizados, atendimento ultra humanizados, porque elas são pessoas que sofrem todos os dias, muita ansiedade. Então, esse atendimento, né? Então, eu falo muito dos advogados que queiram atuar com as ações de autismo. O primeiro atendimento dessas famílias é a compreensão e o atendimento humanizado, porque realmente essas famílias sofrem. Então, não só, eu vou fazer a ação de autismo, eu tenho que estudar a lei. Não, você tem que estudar além da lei, você tem que entender ali por trás que tem uma vida com vários mistérios, porque muitas das vezes as mães não sabem o que vão acontecer, né, com seus filhos quando eles crescerem. Então, isso você tem que passar segurança também para essas famílias, e que é possível, sim, buscar o acesso à saúde, como eu venho falar um pouco de saúde, hoje não vou falar de educação, vamos falar de saúde, e dar acesso à saúde para essas pessoas, que é o primeiro direito negado, né? Então, vou falar hoje aqui das primeiros passos, assim, da legislação protetiva, né, que são as legislações aplicáveis aí aos direitos dos autistas. E a gente tem que lembrar sempre da pirâmide. Eu falo também para advogado, mas eu falo para mãe também, porque eu detesto falar para questões técnicas. Questões técnicas a gente deixa lá para dentro do judiciário, né? Dentro de uma peça, ministros, desembargadores. E como tem mãe de autista, eu também vou falar para mãe de autista, pai de autista aqui. E a maioria, a gente sabe que tem legislações protetivas e dentro disso tem uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide de Kelsen. E a pirâmide ela é formada do topo dessa pirâmide da Constituição Federal. A gente, do lado dessa Constituição Federal, a gente tem a Convenção de Nova York, que ela tem status de emenda constitucional, ou seja, ela está do lado da Constituição. Temos também a Lei Brasileira de Inclusão, né, que fala sobre, muitos conhecem como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ali fala de vários direitos da pessoa com deficiência, né, para quem sabe, para quem não sabe, para todos os efeitos legais, a pessoa autista é considerada pessoa com deficiência. Lembrando que eu estou aqui falando sempre de pessoa autista. A comunidade autista gosta de ser falada assim, né? Pessoa autista ou pessoa com autismo, como é utilizado no modelo social de deficiência. E o que é o modelo social de deficiência, Viviane? Nunca ouvi falar isso. Calma aí que eu vou te explicar, que você já ouviu falar assim. O modelo social de deficiência, a pessoa está antes da deficiência, a pessoa vem antes da deficiência. E o modelo médico ele foi abolido. O que é o modelo médico? Vocês já ouviram falar, muitos advogados aí também já ouviram falar. Mas eu gosto também, como eu falei, de falar também para as famílias, né? Porque algumas coisas a gente precisa aprender. E uma delas é isso, é portador. Então, o portador é o modelo médico de deficiência. Esse modelo médico ele foi abolido e não é mais utilizado. Por quê? Porque a deficiência vinha antes, onde, na verdade, a pessoa com deficiência ela tinha que se adequar ao meio. E agora não. A pessoa vem antes. E o meio é que tem que se adequar à pessoa. Isso é o modelo social, isso é a acessibilidade da pessoa. Ou seja, por exemplo, uma rampa para uma pessoa subir num restaurante. Por exemplo, ter salas por exemplo, agora muitos parques estão fazendo isso, né? De dessensibilização para autista por conta do barulho, né? Principalmente lá, por exemplo, no Parque Beto Carreiro tem essa sala. Isso é dar acessibilidade, é ver que aquela pessoa, ela precisa daquela sala, não porque por mero luxo, ela necessita para ela voltar a se regular. Isso é o modelo social de deficiência. Então, agora, a partir de hoje, quem é advogado, quem não é, jamais vai usar mais essa terminologia portador, apesar da gente saber que tem algumas legislações que você vai usar, por exemplo, vou falar da decisão de hoje, tá? Que eu não sei, muita gente deve ter visto a decisão de hoje, da própria ministra Nancy Andrighi, que ela fala sobre a questão de dar a musicoterapia, e você olha na decisão, está lá o termo portador. Então, a gente, num trabalho de formiguinha, a gente vai acabando com esse modelo médico de deficiência e vai implantando um modelo social que adveio da própria Lei Brasileira de Inclusão, da onde eu estou chegando ali. Eu sempre vou e volto, tá, gente? Sempre vou falando numa coisa e volto aqui para vocês concatenarem as ideias. Temos a Lei Berenice Viana,
né, que é a Lei de Política Nacional da Pessoa com Autismo. E ali essa lei foi um marco importantíssimo, é uma lei de 2012. E essa lei, por que ela é tão importante? Porque dali é que advieram vários direitos dos autistas. A gente não tinha tratamento multidisciplinar, a gente não tinha mediador escolar, a gente não tinha AT, a gente não tinha vários direitos, medicamento, nutrição, tudo está na lei berenice-viana. Né? E para todos os efeitos legais é considerado pessoa com deficiência. Por que para todos os efeitos legais? Porque autismo não é doença. E também não é considerado uma deficiência para dar direitos a essas pessoas. Porque, como eu falei, lembra que eu falei no início que meu primo era autista e hoje ele tem 15 anos? Então, quando ele era nascido, né, e teve diagnóstico em 2008, entre 2008 e 2009, ele não havia a lei berenice-viana. A gente só tinha a Convenção de Nova York. Mas de que adiantava uma Convenção de Nova York se ele não tinha status de pessoa com deficiência, de efeitos legais desses direitos? Então, era quase que não tínhamos direitos. Ou seja, antes de 2012, as pessoas têm que lembrar que a gente teve, assim, muitas pessoas falam, mas eu não consigo os direitos, porque isso, porque aquilo. Gente, de 2012 para cá, muita coisa melhorou para um ponto positivo. E a gente precisa efetivar as legislações, né? A Lei berenice-viana, a Lei Brasileira de Inclusão. E como que a gente vai fazer a efetivação dessas legislações? A partir do momento que a gente vai buscar a execução desse direito. Está havendo uma violação de direito, a gente tem que buscar a efetivação desse direito. Uma outra legislação também que a gente utiliza aqui, no caso, para crianças e adolescentes, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também fala ali dos direitos. E a Convenção Internacional da Criança, que eu sempre falo dessa convenção, que muitos advogados acabam esquecendo dessa convenção, principalmente naquela puxada de orelha do judiciário, né? Que muitas das vezes o próprio judiciário esquece da importância, por exemplo, de dar efetividade àquela tutela de urgência. E está lá que o tribunal ele tem que ser diligente e deve ser o melhor interesse da criança. Artigo 3 da Convenção Internacional da Criança. Então, essas são as legislações iniciais que você precisa saber, tanto pai quanto mãe. Pai e mãe de autista, advogado, ele não precisa nem dizer que é obrigação dele, mas pai e mãe de autista tem que saber quais os direitos eles têm e quais as legislações. Gente, a Lei berenice-viana ela é muito pequenininha. Dá para baixar e jogar debaixo do braço. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também, ela é uma legislação grande, completa, mas vocês têm que, de vez em quando, ler. Pega lá, tem várias seções ali, fala de saúde, educação, fala de trabalho, previdência. Então, tem muitos direitos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vocês precisam ler, né? Para saber os seus direitos, até mesmo caso tenha direitos violados, corre ali no Estatuto para ver se tem alguma coisa que possa te ajudar e você utilizar como meio de argumento para caso haja uma violação de direito. Eu estou falando de pai e mãe de autista, tá? E dentro desses direitos mais violados aqui, a gente tem a negativa de tratamento baseado no rol da ANS, a limitação de sessão. E aí, essa questão da limitação de sessão, muitas pessoas vão falar, mas já tem a resolução normativa, Viviane, da ANS, que fala que não pode limitar a sessão. Mas eu falo para você que ainda está acontecendo isso. Inexistência de prestador de serviço, que acontece demais quando a gente está buscando tratamento para pessoas com autismo, né, tratamento especializado, coparticipação dos planos de saúde, né, que muitas das vezes ela inviabiliza o tratamento, e a carência por doença pré-existente e a interrupção do tratamento, ou seja, a pessoa vem fazendo o tratamento e de uma hora para outra a operadora de plano de saúde interrompe esse tratamento. Então, esses direitos são os mais violados aí, tanto a negativa de tratamento também pode acontecer no SUS, tá? Lembrando que pode acontecer no SUS. Na questão da inexistência de prestador também. Os outros pontos não, porque aí a gente está falando de operadora de plano de saúde, tá ok? Mas eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. A negativa de tratamento, né? E quando é que acontece essa negativa de tratamento? Muitas das vezes, essa negativa de tratamento, às vezes, se dá de forma tácita. Porque antigamente, antes do rol taxativo, né, com as exceções, se para que rol taxativo com exceções, se tem exceções, né,
havia muita negativa de terapia ABA, porque ela não constava no rol. E aí houve um movimento das mães, aí, né, eu falo muito a importância da comunidade autista quando do julgamento do rol da ANS, e muito dessa RN 539, ela saiu por conta do movimento da comunidade autista. Por isso que eu falo, a comunidade autista ela é muito forte nesse sentido. E aí, os pais e as mães se reuniram na porta do STJ, se acorrentaram na porta do STJ, e aí fizeram com que, inclusive até a própria ministra, né, falou, em relação àqueles pais, aquelas mães que estão ali desde manhã, né, vamos botar em pauta o julgamento, né, dar prioridade a esse julgamento que tem repercussão nacional e tudo mais, então, e teve esse julgamento. E aí, a partir desse julgamento, as coisas modificaram um pouco dentro do judiciário, no sentido que a gente não tem mais uma negativa expressa, o que a gente tem é uma negativa tácita. O que a gente tem de negativa expressa hoje? Expressa, né, que muitas das vezes a operadora nega expressamente de forma escrita. O que é expressa, Viviane? Escrita, baseada na própria resolução. Eu não te dou porque a resolução não tem essa previsão. É a assistente terapêutica, que muitos dos casos a gente tem percebido que muitas das vezes negam essas profissionais, né, assistente terapêutica, mas eu não estou falando da assistente terapêutica que trabalha dentro da escola e que trabalha com o professor regente, não. Eu estou falando da assistente terapêutica que trabalha com a supervisora da terapia ABA ou do modelo Denver de intervenção precoce, tá? Então, essa negativa que está acontecendo, dessa profissional, que tem viés de saúde, não tem viés de educação, apesar dela atuar em todos os ambientes. Precisa da AT na pracinha, precisa da AT na escola, precisa da AT em casa, precisa em todos os ambientes. Mas ela é regida por uma supervisão, que é a supervisora do ABA, ou do Denver, ou até do DFUR-Time. Né? Então, dependendo aí do tipo de terapia. Esta profissional, o ABA não é normalmente negado. O que vem sendo negado após a decisão do rol é a AT. Qual é o outro tratamento que também negam de forma expressa? O PediaSuite e o TeraSuite, porque a gente sabe que muitas das vezes o autista, às vezes, tem outras comorbidades, às vezes é autista e a pessoa com síndrome de Down, né? Então, também, e às vezes com síndrome de Down precisa de um PediaSuite, precisa de um TeraSuite, que são terapias extra-rol, elas não constam no rol. Então, normalmente, essas negativas acontecem de forma expressa, baseada no rol da ANS. Contudo, a gente tem a negativa tácita. O que é negativa tácita, Viviane? Quando você tenta buscar esses profissionais na rede credenciada da operadora de plano de saúde e não consegue encontrar. Mas aí eu falo mais para frente. Então, o que vocês têm que entender? Essa negativa que eu me refiro aqui é a negativa desses profissionais, e de forma expressa, ou seja, baseada na resolução da ANS. Viviane, eu recebi uma negativa pelo telefone, o que eu faço? De acordo com a própria resolução da ANS, ela determina que a operadora de plano de saúde dê essa negativa por escrito. Então, se negou, por exemplo, o PediaSuite, o TeraSuite, a AT pelo telefone, você vai pedir essa negativa por escrito, porque você precisa dessa negativa para que consiga judicializar, tá ok? Estou vendo que a sala está bombando e eu acredito que vocês tenham perguntas. As perguntas eu vou deixar para o final para poder não parar a minha apresentação, tá ok? Porque aí eu fecho a minha apresentação e continuo e faço as perguntas aqui com vocês, tá ok? Aí quando eu fizer as perguntas eu quero câmeras abertas, tá ok? Não vai ficar com câmera fechada não, porque eu não vou ficar falando para ninguém não, tá? E aí, seguindo aqui na segunda situação, que eu falei que eu ia falar da questão da própria decisão de hoje, que é a decisão da musicoterapia. Lembrando, normalmente a operadora de plano de saúde, que eu esqueci, nega a musicoterapia porque a musicoterapia não está no rol da ANS. Também acontece de negarem isso. E aí saiu a decisão hoje da Nancy Andrini, né, com o RESP, que eu vou ver aqui que está do lado aqui, o RESP 2.043.03 de São Paulo, que ele fala que deve sim dar, a musicoterapia ela foi retirada por não ter evidências científicas e não estar no rol, né? Foi a decisão
foi o motivo do recurso da pessoa. E a pessoa recorreu lá para o STJ e conseguiu reverter, onde a Nancy Andrini deu a musicoterapia, porque havia sido retirada, então voltou a dar essa musicoterapia e que o tratamento tem que ser de forma ampliada. Depois eu vou falar sobre um pouco dessa questão, porque nem tudo são flores, né? Porque as pessoas estão comemorando muito essa decisão, mas tem algumas entrelinhas ali, que é um ponto importante aí para os advogados, não estou falando para pais, é para os advogados. E aí, o que trouxe dentro dessa própria decisão aqui, que é uma questão que a gente vai ter que levar para frente. A própria Nancy, ela fala em 3 pontos essenciais dessa decisão. Quando é que você tem direito ao reembolso integral? Lembrando que, antes, a questão do reembolso integral tinham 3 vertentes. Quando é que eu tenho direito ao reembolso integral, Viviane? Quando há limitação de sessão, quando há negativa de tratamento ou inexistência de profissional na rede credenciada. E aí a Nancy Andrini, ela trouxe 3 vertentes dessa decisão dela, fazendo um informativo 769, que também saiu dessa decisão. E nesse informativo 769 do STJ de hoje, do dia 4 de abril, tá? Mas que saiu hoje na mídia, ela colocou 3 pontos. Inobservância da prestação assumida no contrato, ou seja, nega o tratamento mesmo previsto em contrato, ou seja, tem a terapia no rol da ANS, e há no contrato a previsão para tratamento do autismo, e aí te dá direito ao reembolso integral, ou seja, a própria operadora de plano de saúde, ela está quebrando aquela regra contratual, ela não assumiu aquele contrato na sua integralidade, ou seja, não observou todas as regras contratuais. Um descumprimento de uma ordem judicial que determina a cobertura de tratamento e a violação dos atos normativos da ANS, ou seja, se a aba está no rol, se o Denver está no rol, comunicação alternativa, comunicação aumentativa está no rol, a operadora de plano de saúde, tecnicamente, não pode negar e dar direito ao reembolso integral. É isso que está aí na decisão e trouxe esses 3 pontos do informativo. Então, o primeiro ponto já é uma regra. O segundo ponto, né, a regra, a gente sabe que tem o Código Civil, que fala que deve prevalecer as regras contratuais, mas quando há uma violação de contrato, tem que ser do reembolso integral. Mas esse ponto do descumprimento da ordem judicial, ela pontuou principalmente contra decisões até 1º de julho de 2022, dizendo que nessas situações o reembolso vai se dar de forma integral, mas porque tecnicamente violou os atos normativos da ANS. Então, se não há violação dos atos normativos da ANS, o reembolso deve se dar de forma parcial. É o que vocês vão ler no final desse informativo, tá? Que eu peço até aqui o ponto para a leitura, né? Que ela fala assim: com efeito sendo decisões anteriores a 1º/7/2022, o reembolso integral pretendido será devido apenas se demonstrado o descumprimento de ordem judicial, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Do contrário, eventual reembolso das despesas assumidas pelo beneficiário com tratamento realizado fora da rede assistencial se dará nos limites do contrato. Então, temos esse ponto aqui. Provavelmente, o que vai acontecer isso dentro dos processos? Eles argumentarem que são decisões anteriores e que não há violação de atos normativos e que não há descumprimento de ordem judicial. Inclusive, a gente tem visto esse movimento, né, das operadoras de plano de saúde, quem trabalha muito com questões de saúde, quando há descumprimento de ordem judicial, normalmente a operadora de plano de saúde, ela fala que está cumprindo a ordem judicial. E aí, cabe ao advogado aí bater na tecla que, sim, está havendo um descumprimento da ordem judicial. Esse é um ponto relevante aí que eu trouxe para vocês em relação à questão aí dessa decisão recente da Nancy. Limitação de sessão. Essa limitação de sessão aqui que eu falo, apesar de termos as 2 resoluções, né, que é a 469, que foi a primeira, também por conta do movimento da comunidade autista, essa resolução aqui saiu muito por conta de uma CP que a gente tem do estado de Goiás, né,
inclusive da doutora Mariane, que tomou a frente disso, porque antigamente a gente tinha muita limitação de sessão e foi aberta essa CP para retirada de limitação de sessão, e com conta disso, a própria ANS editou essa resolução 469, com o fito único, né, de dar acesso à saúde aí e colocar uma pá de cal na própria ACP. E depois, seguidamente, a gente teve a 541, que retirou limitação de sessão para todos os procedimentos, ou seja, para fisioterapia, todos os procedimentos, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Então, tirou e para todas as pessoas, ou seja, a pessoa precisa fazer um RPG a mais, então ela também não pode ter essa limitação de sessão. Mas eu quis trazer um ponto aqui, no seguinte sentido, que a própria limitação de sessão, às vezes, acontece dentro da própria rede credenciada da operadora de plano de saúde. Quer ver quando? Muitas das vezes, eu tenho certeza que muito pai e muita mãe aqui já procurou tratamento no plano de saúde, na operadora de plano de saúde, quando está com o laudo na mão, e aí foi procurar a operadora, né? Aí a operadora vai e indica uma clínica. Aí a clínica fala assim, não tenho, só tenho uma vez na semana com sessão de 30 minutos. Isso é limitação de sessão dentro da rede credenciada. E está ferindo a própria resolução da ANS, que é 469, que não pode mais limitar a sessão. Então, como é que faz prova disso, Viviane? Print de WhatsApp, gravação de ligação, né? Então, você tem que gravar, você tem que se resguardar para provas futuras, porque não pode mais limitar a sessão, mas eles limitam a sessão. Limitam dentro da rede. Eles não limitam quando você coloca o reembolso, e se bem que ainda acontece, mas é bem menos, uma situação bem menos. Mas a maioria das vezes é dentro da rede credenciada. Né? Preciso de terapia aba de 20 horas semanais. Não, eu só tenho só tenho uma vez na semana com sessão de 30 minutos. Não, mas o médico prescreveu 20 horas semanais. Aí o que deve prevalecer aqui? A soberania da prescrição médica. Deve prevalecer a soberania da prescrição médica. Então, se são 20 horas, são 20 horas que o plano deve fornecer. Lembra que eu falei do reembolso integral? Vou até voltar aqui, da inobservância da prestação assumida do contrato? Quando a operadora de plano de saúde fornece um prestador de serviço que não cumpre a prescrição médica, ela não está observando as regras do contrato. Então, te dá direito a reembolso integral. Percebam? Então, é nessas situações que vocês têm que alinhar, né? Então, a limitação de sessão é nesse sentido. Ela está acontecendo dentro da rede credenciada. Uma outra situação também bastante comum, inexistência de prestador de serviço. Como provar? Gente, é comum muitos pais tentarem buscar prestação de serviço, né, conforme o laudo médico, e não conseguem. Aí, normalmente, a família pergunta, vocês têm terapia aba de 20 horas semanais? Não, não tem. Vocês têm terapia no modelo Denver? Não, não tem. Vocês têm TO com integração sensorial de Ares? Não, não tem. Então, esses não tenho, é uma negativa e dá direito ao reembolso integral, porque a própria ANS determina que o reembolso ela deve ser integral. Que eu acabei de falar isso para vocês, tá? Então, como provar? Acabei também de falar. O WhatsApp, gravação de ligação. Viviane, mas agora tem uma decisão no STJ que diz que o WhatsApp não tem mais, não dá, não é meio de prova, como é que eu faço? Mas tem outros meios, ata notarial, mas fica muito caro. Tem Verifact, faz pelo Verifact, fica mais barato para o teu cliente. Então, é possível também, tá? Provar nesse sentido. Gravação de ligação, WhatsApp, e-mail, formaliza e-mail, envia telegrama para a clínica perguntando, Viviane, não fornece certificações. Quem tem certificação não tem medo de mostrar. Eu sempre falo isso. Vou falar agora da coparticipação. Estou bebendo uma água aqui, tá, gente? Da coparticipação. Nós temos a participação, muitas das vezes, ela inviabiliza o tratamento. Muitas das vezes. Mas a gente tem que entender que a coparticipação, o próprio STJ, ele entende que até 50% a coparticipação ela não é abusiva. Mas
há uma situação em que gente, desculpa, eu coloquei aqui resolução 268, não é 268 não, tá? Eu ainda estou pegada, porque teve o revogaço das resoluções, aqui a resolução 566, tá? De 2022, daqui, que está nos slides. E aí, o que acontece? A coparticipação, quando ela inviabiliza o tratamento, tá? Quando ela inviabiliza o tratamento, aí, no caso, tem o direito ao reembolso integral e afasta essa coparticipação. Quando é que ela inviabiliza o tratamento, Viviane? Quando a pessoa paga 70%, 60%, 80%, 90% do tratamento. Ou seja, às vezes o tratamento custa 20 mil reais, que a gente sabe que terapia ABA é um tratamento caríssimo. E aí a família paga 12 mil, 8 mil, ela está quase arcando com o tratamento completo dessa criança e desse adolescente. E aí a resolução do consumo, o que ela fala? Né? Que para adoção de práticas referentes à regulação da demanda de utilização de serviços estão vedados a coparticipação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário e fator restritor severo ao acesso ao serviço, ou seja, restringe o acesso à saúde. Então, é possível, sim, pedir o afastamento com base nessa resolução do Consul, a 08 de 98, mesmo com a decisão do STJ dizendo que 50% ainda assim não é considerado abusivo. Você precisa fazer cálculos. Advogado não gosta de cálculo, mas vai ter que fazer cálculo junto com a família, né? Colocar isso tudo no papel, o quanto está custando esse tratamento, quanto está custando a coparticipação. Tem que ver se a coparticipação não está sendo em preço fixo ou se está sendo em percentual. Tem que ver se a coparticipação não está sendo cobrada de forma por sessão, ao invés de ser pelo procedimento, que muitas das vezes eles cobram por sessão, aí faz 20 horas, dá muitas sessões, já há ali uma abusividade, porque não pode, é em cima do procedimento. E aí tem que pedir a tabela, tá? Recomendo que peçam a tabela. Uma outra situação também bastante comum é a interrupção do tratamento. Isso aconteceu muito quando, Viviane? Principalmente quando a gente teve a decisão desse rol taxativo com as exceções. E aí, as operadoras de plano de saúde interromperam vários tratamentos home care, tiraram de forma abrupta. E vocês têm que usar esse comunicado 95, que ainda está em vigor, a favor de vocês. Por que ele fala, Viviane? Ele fala que não pode cessar tratamento quando a operadora de plano de saúde dá por mera liberalidade ou por decisão judicial. Inclusive, nessa decisão de hoje da própria Nancy Andrini, né, nesse RESP que ela falou hoje da questão da musicoterapia, no comunicado, no informativo 469, ela fala, em parte dele, desse comunicado 95 da ANS. Ou seja, ratifica o que eu estava falando lá atrás sobre a questão de quando há as 3 situações, né, do direito ao reembolso integral, incluindo ali no segundo tópico. Não sei se vocês lembram, né, que quando há o descumprimento de decisão judicial, dá direito ao reembolso integral. E essa tese, ela entrou agora, né, na questão do reembolso, né, quando há um descumprimento da decisão judicial, por conta do comunicado 95 da ANS, tá? Então, para vocês verem o quanto é importante esse comunicado 95 da ANS. Trouxe aqui algumas dicas práticas para vocês que estão começando, ou já estão atuando, ou estão iniciando, né? E que a gente está aqui para advogados, mas é importante também falar para pais, né? Porque, às vezes, o pai é um pai que é advogado, ou também gosta de estudar um pouco de direito, gosta de se informar também. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o contrato do plano de saúde. Aqui a gente está falando de uma relação contratual. Então, a partir do momento que a gente fala de uma relação contratual, você tem que ver o contrato do plano de saúde. É um contrato antes da Lei 9656 de 98? É um contrato, qual a segmentação da contratação?
É um contrato há alguma cláusula abusiva nesse contrato? Você precisa analisar o contrato. A coparticipação está lá prevista no contrato, por exemplo? É fixo ou é em percentual? Como é que está o regramento nesse contrato? O contrato faz leis entre as partes. A gente está falando de contrato. Então, deve-se analisar o contrato. E aí, para pais e mães de autistas que estão aí, que não são advogados, vocês já solicitem para o plano de saúde. É um direito de vocês também ter acesso ao contrato. Normalmente, a operadora de plano de saúde, ela, em 5 dias, ela fornece esse contrato, 5 dias úteis, tá? É conforme a regra da ANS, ou determinado prazo. E a obrigação da operadora de fornecer esse contrato. Um outro ponto, analise a jurisprudência do seu estado. Cada estado, a gente tem decisões do STJ, mas cada estado tem uma jurisprudência diversa. Por exemplo, São Paulo, na região de São Paulo, é muito difícil dar dano moral quando a gente está falando de negativa de tratamento para autismo. Já que no Rio de Janeiro, é possível. Paraná, já não dão dano moral também. Então, você tem que analisar a jurisprudência. E se a jurisprudência do seu estado não for boa, traga outras jurisprudências. Veja as súmulas do seu estado. Né? Muitas das vezes a súmula, Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitas súmulas. E muitas súmulas excelentes. Então, traga isso também no seu processo. Veja se todas as documentações e provas antes de ingressar com a ação judicial. As provas que eu falei antes, né? Que eu falo da prova da fase pré-processual, aquelas provas, né? Como é que comprova a existência de prestação de serviço, né? Como é que prova a limitação de sessão, como é que prova a negativa de tratamento, né? Lá no início do PediaSuite, do TeraSuite, tudo isso. Então, isso é importante vocês analisarem, tá? A análise do relatório médico, se tiver ruim, peça para adequar. Gente, relatório médico é o rei das provas. Sem isso, vocês não são nada. Relatório médico é o rei das provas. Coloque isso na mente de vocês. Viviane, o médico não quer dar. Tem que tentar convencer o médico a dar. Viviane, o médico não quer dar de jeito nenhum. Troca de médico. Se o médico não quer ajudar o paciente, ele não vai te ajudar na ação judicial, porque provavelmente você vai precisar de um relatório médico no meio do processo, e aí, com o médico que não te dê um relatório médico, como é que vai ser a sua situação, né? Então, assim, cuidado, tá? Com a questão do relatório médico. Já caminhando para o final aqui, eu gosto sempre de colocar essas frases aqui. E aí, gente, printa, tira foto, marca a titia Viviane, titia Vivi, porque eu falei para vocês que precisam me chamar de doutora, tá? Meu arroba aí tá viviane.landim. Vocês marquem que essa frase ele é muito interessante no seguinte sentido: como as aves, as pessoas são diferentes no seu voo, mas iguais no direito de voar. Aqui é o direito principal que todo advogado aprende no início da faculdade, o direito à igualdade, né? Então, tratar os iguais como os iguais e os desiguais na medida das suas desigualdades. É o que representa quem estudou direito, vai se ver nessa frase, e o cérebro do autista, ele representando a neurodiversidade, que hoje não se usa mais o quebra-cabeça, se usa o símbolo do infinito, né? Representando a neurodiversidade, né? E o cérebro do autista. Então, eu gosto muito dessa frase, eu acho ela bem impactante, eu acho que representa bastante aí a comunidade autista. Então, deixo aqui as minhas redes sociais. Hoje eu estou presidente da Comissão Nacional de Direitos dos Autistas, no qual já faço o convite a todas e a todos que estão aqui presentes. A gente terá... vou parar o compartilhamento, tá, gente? Espero que vocês tenham anotado aí, tirado foto, tá? E me marcado. Que aula maravilhosa. Eu sou suspeita, né? Eu sou muito suspeita em falar, porque eu sou aluna da Viviane, aluna da Vivi. Eu acabo sendo muito formal nos eventos para tentar não fugir ali da liturgia, né? Mas eu também sou muito informal, a gente se trata assim, é Vivi, é Dani, eu chamo a Rosana, vem aqui e tal.
e ela é a minha professora e vai ser eternamente, porque uma vez aluna da professora Viviane, para sempre aluna da professora Viviane. Gente, eu sou muito suspeita em falar, porque aprendo demais com ela diariamente. Professora, a gente está com uma dificuldade, porque eles continuam tentando acessar, né, a palestra, e a Tamira está controlando lá e negando muitos acessos, porque não dá para identificar quem de fato está entrando para a palestra para assistir e participar. Então, nós não estamos seguros de abrir as câmeras e microfones de todos, tá? Porque a gente não consegue verificar se ainda há alguém que não esteja, de fato, para participar da palestra. Então, por uma questão de segurança, nós optamos por não abrir as câmeras agora ao final e não abrir os microfones. Eu vou pedir para a Tamires, por gentileza, abrir a câmera da doutora Luana Eloá e o microfone dela, que é a presidente da Comissão de Neurodiversidade e presidente do Te Acolher Brasil, que é da comunidade de mães, e tem muitas mães tentando acessar ainda, e a gente está tentando filtrar aqui, porque elas queriam muito participar, mas a doutora Luana vai conseguir fazer aí, ter esse lugar de fala, em nome de todas as mães, e não apenas como presidente da comissão. Então, Tamires, se você conseguir liberar a câmera e microfone da doutora Luana, eu agradeço. Dani, eu não consegui identificar aqui pelo nome. Da Luana. Tá, eu vou perguntar aqui para ela como que ela está identificada. Só um minutinho, tá? Ela está como Te Acolher. Prontinho. Luana, estamos te vendo agora. Passo a palavra, por favor, fique à vontade, não apenas como presidente da Comissão de Neurodiversidade, advogada, mas como mãe de autista e representando todas as mamães do Te Acolher que estão tentando acessar, estão querendo participar, mas infelizmente a gente sofreu esse ataque, essa invasão, então, por favor, represente aí todas as mamães e passo a palavra. Eu vou quebrar toda e qualquer formalidade. Que saudade! Né? Que vontade! Gente, a Rosana, ai, doutora Rosana, doutora Daniele, gente, eu tenho tanto amor pela vida de vocês. Doutora, é bom mesmo. Que saudade, Saudade, né? Saudade muito também. bem. Muita saudade. Continua linda, como sempre, uma pessoa encantadora, esforçada, uma representante grandiosa da nossa comunidade da OAB. Parabéns pelo excelente trabalho da comissão. Eu acompanho muito a comissão de vocês. O pessoal, às vezes, printa as palestras e manda, Lu, olha o que falar, olha que legal o nosso trabalho, mas vamos fazer em parceria. E estar com a doutora Viviane é uma grande honra. Eu fiz questão de entrar pelo perfil do Te Acolher Brasil, para deixar registrada a nossa participação. Nós fizemos uma divulgação maciça hoje nos grupos de WhatsApp do Te Acolher. Hoje o Te Acolher tem mais de 800 famílias cadastradas. Eu sou uma mãe de mais de 800 agora, teoricamente, né? Tenho lá meu grupo. São famílias atípicas, todas de autista. Então, primeiro, doutora, parabéns pelo excelente trabalho. Realmente nos representou. Eu vou falar agora como advogada. Foi brilhante a exposição, de muito fácil compreensão, de muito fácil entendimento. Trazer já para nós, né, uma decisão tão recente que nós tivemos aí no STJ, ter essa oportunidade de falar musicoterapia, que é o carro-chefe do Te Acolher. Os principais eventos do Te Acolher hoje são feitos com musicoterapia. No último dia 1º de abril, nós tivemos no Shopping Golden Square um flash mob com musicoterapia, pensando nisso, pensando em trazer essa força para dentro da nossa comunidade. Então, gratidão por isso. E como mãe atípica, mãe do Luan, que não é mais pequeno, Luan, é um grande homem já, com 13 anos, gigante. Gratidão pelo cuidado com a nossa comunidade. Nós precisamos dessa atenção. Eu sempre trago na minha fala que dentro da comunidade autista, a nossa luta é para que sejamos tratados como humanos. É triste dizer isso, né? Chegamos num patamar que nós lutamos hoje para que olhe para o autista como ser humano. E a partir do momento que ele é visto como ser humano, ele vai ser visto como uma pessoa detentora de direitos e deveres, né, com garantias
como pessoa que tem o direito à vida, à dignidade, enfim, a todos os demais direitos sociais e fundamentais que existem na nossa Constituição. Então, gratidão, porque toda vez que falam sobre o autismo, nós percebemos que nós estamos nos tornando visíveis. Essa é a fala que foi reproduzida dentro do grupo de acolher, né? Luana, nós estamos nos tornando visíveis? Sim, estamos nos tornando visíveis porque pessoas competentes, profissionais, como a doutora Viviane, né, traz um olhar de humanidade para dentro do direito. Né? Então, obrigado, gratidão, precisava deixar registrado isso. Agora também em nome da nossa Comissão dos Direitos da Neurodiversidade, e gratidão à Comissão de Direito Médico por ter nos convidado. É sempre uma honra estar com vocês. Muito, mas muito obrigado mesmo. Gratidão a nossa, Lu. Ai, aí, sem formalidade também não consigo. Gratidão a nossa, obrigada. A comissão está andando porque a gente tem pessoas muito competentes, como a Dani, doutora Patrícia Bitu, a Aline, doutora Célia. As nossas alunas agora estão aqui super competentes, graças a Deus. Pode agora, gente. A Patrícia da Célia, está enchendo de lágrimas. A doutora Érica, nossa, temos bastante aqui, estão bem atuantes. A doutora Vivian, a irmã dela, que agora fugiu o nome, que estão muito atuantes na comissão. Então, se está andando, é por conta de todas elas. Amém, amém. Parabéns, gente. Obrigada, obrigada. Fiquei emocionada. Foi uma honra ouvir a doutora Viviane. É sempre grandioso demais poder aprender com todas vocês. Nós abriríamos agora para perguntas, mas como não será possível, nós vamos disponibilizar um e-mail para envio de perguntas. Então, quem tiver qualquer dúvida pode mandar para esse e-mail, e a doutora Viviane a gente vai fazer, né, vai transmitir para a doutora Viviane, e aí depois ela vai passar para a gente ali algumas respostas, e a gente se compromete a dar esse retorno para vocês, havendo qualquer dúvida sobre o conteúdo que foi abordado hoje na palestra. Tá bom? Eu vou deixar aqui no chat esse e-mail, deixa eu só localizar aqui. Deixa eu só fazer uma pausa. Por favor. Eu esqueci da te acolher, qual é o seu nome? Luana. Luana, vamos fazer o seguinte, porque ficou muita mãe por fora. Depois as meninas compartilham meu telefone, sempre em contato comigo, que a gente marca um outro dia para que possa, porque ficou realmente... prejudicado, né? Muitas pessoas não conseguiram entrar e a gente marca uma nova data e a gente dá a oportunidade para essas pessoas que não puderam estar presentes, tá bom? Doutora, você é ousada, eu gosto de ousadia. Eu quero convidar não só a doutora Viviane, mas com a Comissão de Direito Médico para dentro do Te Acolher Brasil, para que a gente faça um evento em conjunto com o Instituto para falar sobre o direito dos autistas. Então, bora lá. Fica o meu convite. E assim, evento para mim é para ontem, né? Já vou começar a bolar aqui e a gente vai fazer esse evento entre a gente faz para ontem. Para online a gente faz para ontem. Vai presencial que vai ser um pouquinho mais difícil. Esse evento vai ser... fica longe. A doutora Viviane está lá no Rio de Janeiro. Mas a gente faz a live para a doutora Viviane. Mas não tem problema. Eu vou para São Paulo numa certa data e você fala comigo, aí de repente a gente alinha a data que talvez eu vá, tá? Eu agradeço. Doutora... a roupa de ir, gente. Dani, eu pedi para a Tamires, a doutora Jussara, que é aqui do nosso Sejus, que é conciliadora, ela pediu aqui para a palavra, eu pedi para abrir para ela, que acho que ela tem alguma pergunta aí. Para quem a gente sabe quem é, né? Porque senão a gente não... Né? Doutora Viviane, olha, estou encantada. A Dani falava, agora eu descobri por quê. E tão didática, obrigada, viu? Muita gratidão. Eu que agradeço. É que eu não gosto realmente de falar termos técnicos, eu falo simples. Inclusive... eu acho que quanto mais claro e objetivo nós formos, menos problemas a gente arruma. Também acho. Quanto a comunicação está muito cheia de juridiquês, a gente tem ruído de conversa, ruído na comunicação. Verdade. Conseguiu abrir, tá, para a doutora Jussara? Tinha bastante gente nessa sala, né? Tinha Tinha bastante.
E muitos não conseguiram entrar, infelizmente. Eu acho que a grande maioria dos que estão aqui conosco até agora, são 62 participantes, a grande maioria são pessoas que estão mesmo para assistir à palestra. Infelizmente, essa questão de segurança que inviabiliza a gente abrir, né, para todo mundo, mas nós tivemos uma grande aderência mesmo, tanto pelo tema, né, quanto pela profissional. Todo mundo conhece a doutora Viviane, então, nós tivemos mais de 90 inscrições pelo Simpla. Foi maravilhoso, maravilhoso. Precisa vir presencial mesmo, precisa vir presencial, vai fechar o auditório da OAB. Eu acho que a doutora Jussara, acho que não está mais, porque eu acho que não. Ela tinha levantado a mão, mas acho que saiu, deu algum problema. Eu vou fazer uma pergunta, enquanto a Tamiris verifica. Na verdade, eu queria pedir para a doutora Viviane, eu vou falar, às vezes sai doutora, gente, Vivi, enfim, eu vou pedir para que, direcionado aos advogados que atuam com a busca de tratamentos, terapias, enfim, para pacientes com transtorno do espectro autista, como nós podemos aperfeiçoar o nosso direcionamento para ter um laudo médico próximo à perfeição. A gente fala, ou laudo médico perfeito, que é a rainha das provas, é aquilo que a gente tanto necessita no processo ali, é o pontapé inicial. Então, como que a gente pode conduzir a orientação do médico, da família, o que precisa ter nesse laudo médico para ele, de fato, ser uma prova que vai ser forte no processo, desde o início ali da petição inicial até os recursos no STJ, enfim. A primeira coisa que precisa constar no laudo médico é a urgência. O nome é urgência, tem que constar. Se não consta, corre o perigo enorme, um grande risco dessa tutela não ser nem analisada. O pedido é a tutela provisória de urgência. Se não tem urgência, por que eu vou te dar o teu pedido? É literalmente assim que o juiz vai pensar. Então, a primeira coisa que tem que constar é a urgência, que o tratamento não é engessado. Porque quando eu falo que o tratamento não é engessado, ele pode modificar. Hoje é Denver, amanhã é ABA. Amanhã ABA mudou para TIT, mudou para Time, aumentou carga, diminuiu carga terapêutica. Então, ele pode modificar conforme a necessidade do paciente. A Jussara está aqui, gente. Isso que eu ia falar agora, eu até vi numa coisa, é Jussara Bartol. Isso, ela mesma. O que acontece? Ele pode modificar conforme a necessidade do paciente. E precisa isso constar no relatório médico, para coadunar junto com a petição. Ou seja, os dois vão conversar. Né? Os dois vão conversar. Ou seja, o laudo médico vai falar que o tratamento não é engessado, mas a sua petição inicial também vai dizer que no tratamento não é engessado. E por que tem essa questão? Porque, por exemplo, quando eu descobri o diagnóstico do meu primo, né? Ou seja, vai modificando o tratamento. Eu falei, gente, toda vez que modificar o tratamento vai ter que judicializar, muitos advogados fazem isso, né? Eu não trabalho dessa forma e não ensino para os meus alunos de forma que, você mudou o tratamento, agora você vai ter que entrar com uma nova ação. Ressaltando que, muitas das vezes, essa ação já corre de uma maneira errônea, já inicia de uma maneira errônea, não tem como consertar isso no meio do caminho. Mas, se ela está iniciando a partir de agora, a primeira coisa no relatório médico é constar que o tratamento não é engessado, que ele pode modificar conforme a necessidade do paciente. Então, a primeira coisa é a urgência, é que o tratamento não é engessado. Periodicidade das terapias. Por quê, Viviane? Porque eu não falei da questão da limitação da sessão? Eu falei para vocês que eles limitam a sessão dentro da rede, então é fácil de você rebater com o próprio prestador de serviço, às vezes no WhatsApp, às vezes numa gravação, porque quando eles falam que só tem tratamento uma vez na semana, você fala, não, mas o laudo médico, soberania da prescrição médica. O médico é soberano ao prescrever o melhor tratamento para o seu paciente. Se lá está dizendo 3 vezes para semana de fonoaudiologia com prompt, são 3 vezes na semana de fonoaudiologia com prompt e o tempo da sessão. E o tempo da sessão também é importante constar. É 1h e 45 minutos, porque o plano de saúde só oferece 30 minutos. Outro ponto que também é importante colocar no relatório médico.
as questões das certificações. A Milena Bassani está entrando. A questão das certificações, entendeu? Então, também é importante ter esses pontos. Então, é imprescindível ter um laudo bem amarrado, tá? Eu acho que esses pontos são os essenciais para que o processo corra aí com sucesso, né? No primeiro passo, que é a análise da própria tutela de urgência, que é a petição inicial, que ele vai analisar relatório médico, petição inicial e as provas. Com tudo muito bem alinhado e amarrado, o próximo passo é só sucesso, né? É a liminar na mão. Depois a efetivação dela. Perfeito, muito obrigada. Acho que a doutora Jussara já está com o microfone liberado e a câmera também. Está com a palavra, doutora. Boa noite a todos. Palestra maravilhosa. Eu tive o interesse em assistir porque eu tenho meu neto caçula é autista, já diagnosticado. Mas eu queria trazer um outro ponto que eu considero muito importante: o número de divórcios que ocorrem pela questão, né, dos filhos, do filho ser autista. E eu quero só divulgar para vocês que a gente tem essa percepção e como isso está crescendo nos dias de hoje. E queria colocar para vocês que nós temos uma ferramenta disponível, que é a oficina de pais, para casais que estão em processo de divórcio. Então, como a conscientização é importante dos pais e dessas famílias, como as famílias podem participar de uma forma mais efetiva. Então, eu me coloco à disposição, né, como sendo da Comissão de Mediação e Conciliação, à disposição de vocês, para que vocês usem essa ferramenta nos casos que vocês tiverem de divórcio. E nós podemos dar uma atenção maior ainda para essas famílias que têm esse diferencial, que é a questão de como lidar com o autismo. Por isso que eu pedi a fala. Obrigada, doutora. Parabenizo muito a doutora Viviane, um assunto altamente relevante, porque cada vez mais crianças estão sendo diagnosticadas. E a tendência, então, é que os conflitos familiares, eles aumentem, né? Porque nem todos estão preparados para lidar com essa situação. Então, é bem difícil, né? Se não é uma família muito estruturada, tudo isso, quem tem a perder, certamente, é a criança que tenha o autismo. Muito obrigada. Obrigada, senhora, doutora, pela participação e pelas palavras, e realmente é uma coisa que a gente não para pensar, né? Na prática, a gente sempre ouve falar, né, que quando os pais têm uma criança atípica, geralmente tem o divórcio, mas assim, a gente vê, parece que está tão distante da gente, né, e é uma coisa, infelizmente, que é bem real, né? Deixa eu só falar uma coisa. Ela trouxe essa informação de divórcio, né? Principalmente quando teve a pandemia, que teve um aumento no número de divórcios, principalmente e isso é real, isso é real. Inclusive, a gente tem um artigo científico que fala que mães de autistas são comparados a soldado em guerra. Então, o estresse dessas pessoas são tão grande, e aí isso acaba sendo levado para o próprio casamento, porque a rotina das terapias é intensa, às vezes a criança tem um nível de suporte no nível 3, que é difícil, não estou dizendo que o nível 1 não tenha tanta dificuldade que o nível 3, mas às vezes, por exemplo, principalmente na pandemia, quebrando a casa inteira,
né? Eu tenho casos de home care em plena pandemia, de casais que também não aguentaram, porque a casa quebrou televisão, e quebra geladeira, quebra a casa inteira, né? Com crise, né, de mete-melde, então quebrou a casa inteira, e o casal acaba não conseguindo solucionar muito bem e sozinhos aquela questão. Por isso que essa questão do apoio que ela falou, né? Procurem pais, quando for necessário, né? Procurem o apoio. Ter terapia, não só para o filho, ter terapia para a mãe. Ela precisa de terapia, ela precisa ser olhada, porque ela tem às vezes, essa mãe não trabalha, é dedicação exclusiva para o filho ou para a filha, dedicação para a família, leva para o filho para a terapia, volta da terapia, cuida da casa, cuida da comida, e a criança, às vezes, não come certos alimentos. Então, assim, é uma rotina muito desgastante para essa família. Às vezes, ela não tem nem a oportunidade de conversar, às vezes, com uma amiga, de ir para o salão de beleza, de trocar, às vezes, um bate-papo, às vezes, um café, e chamar, às vezes, aquela mãe de autista para um café, você vai, às vezes, estar tirando ela de uma crise enorme de estresse da vida dela, né? Muitas das vezes não tem rede de apoio, mãe solo. Eu tenho mães aqui, por isso que eu falo, atendimento tem que ser humanizado para essas pessoas. Eu tenho clientes, né, quando a gente que essas mães buscam um tratamento, e às vezes a operadora de plano de saúde fala que tem o tratamento, que eu te dou isso, te dou aquilo outro, né? E aí elas já estão estressadas, isso já impacta diretamente também no casamento. Então, isso é real, isso é muito real, e assim, é muito importante a fala dessa questão do aumento realmente do número de divórcios, e pedir ajuda quando for, não espere a coisa acontecer. Não estou bem, preciso de ajuda, preciso de acompanhamento terapêutico, preciso de ajuda, para que você consiga também estar 100% presente com seu filho, 100% presente com seu marido, e aquilo que eu falo, a regra, né? Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Saúde sempre em primeiro lugar, porque se você não tiver saúde, você não consegue cuidar da família. Obrigada, doutora. A Luana comentou aqui que no exterior chegam a apontar dados de casos de divórcio que triplicam quando há uma criança autista na família, que a comunidade Te Acolher é formada de 75% de mulheres mães solo, normalmente abandonadas, e a maioria é com incidência de autismo no suporte nível 1, pois o genitor se recusa a aceitar ou acreditar que aquilo é, de fato, um diagnóstico, né? Então, muito importante a fala da doutora Jussara, nós agradecemos, como mães, né? Eu não sou mãe atípica, mas eu tenho 2 crianças em casa, eu tenho a Agnes, eu tenho o Uric, e não tem como uma mãe não conseguir se colocar no lugar de outra mãe, e sentir um pouquinho, ainda que a gente não saiba, nós que não somos mães atípicas, não consigamos saber exatamente como que é vivenciar as dificuldades da maternidade atípica, não tem como a gente não se colocar um pouquinho ali no lugar e sentir, né? Tem que ser, de fato, humanizado o atendimento, ele não é um atendimento comum, não são documentos, não são papéis, são pessoas, e enquanto a gente não se coloca ali como pessoas para lidar com aquele outro ser humano, a gente não está exercendo de forma completa o nosso trabalho, né? Precisa de humanidade, e isso é muito importante. Muito obrigada, doutora Jussara. Eu gostaria agora de abrir o microfone, a câmera, se a Tamiris conseguir auxiliar, da doutora Patrícia Vitu. Doutora Viviane, tem mais alguma colocação a fazer? Por hora, não. Por hora, não. Então, tá bom. Nós vamos tentar abrir aqui a câmera e o microfone da doutora Patrícia. E ela tem a palavra para fazer alguma colocação. A doutora Patrícia é membro da comissão, e eu quero passar a palavra para ela para falar, se ela quiser pontuar algo, representando os membros da comissão. Ela é advogada, e também, ao final, fará a entrega virtual aqui do certificado para a nossa palestrante. Doutora, está com a palavra.
Boa noite a todas, a todos. Boa noite, doutora Viviane. Eu vou entrar aqui na onda da quebra de protocolo um minutinho só, para dizer que eu entrei nesse mundo autista, né, recentemente. Meu marido tem 2 netinhos, 2 irmãos autistas diagnosticados. Eu não trabalhava nessa área e me socorri aí com a doutora Daniele. Estamos fazendo essa ação a 6 mãos, né? Eu, a doutora Daniele e a doutora Aline Pitu, minha irmã, que também é advogada, trabalhando juntas na reconstrução da história dessa família, né? Que recentemente teve, então, o diagnóstico desses 2 meninos autistas. E eu confesso que a doutora Viviane Landim tem sido uma fonte muito preciosa para mim, muito segura, pela clareza e pela realidade com que ela traz o assunto, que não se prende apenas à técnica, né? Mas essa questão que ela acabou de dizer, da família, da mãe, que no nosso caso é uma mãe solo também, o quanto isso tudo é difícil, quase que impossível, e quanto há necessidade do advogado entender isso, e participar de lives como essa, ter acesso a esse tipo de informação, para não ficar só na técnica. Ele não vai conseguir se ele ficar só na técnica, ele tem que ter acesso ao mundo, à convivência, e abrir esses olhos de uma forma mais humana mesmo para a situação. E é isso que tem acontecido com a gente. A doutora Viviane tem sido, sim, essa fonte, né, de informação muito rica, muito preciosa, tem dado segurança para o nosso trabalho. Eu agradeço muito, doutora. A senhora nem imagina o quanto a senhora faz parte dos meus dias, e tem sido maravilhoso compartilhar, né, esse caminho com a senhora. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço as lindas palavras, estou até emocionada, não me chama senhora, não. Então, vamos agora à parte mais formal. Tati, deixa eu só te interromper um pouquinho. A doutora Milena Bassani está aqui conosco? Ela ainda está aqui? Eu vi que ela entrou. Ela saiu, né? Então tá bom. Eu ia pedir para abrir o microfone dela, só para cumprimentá-la e apresentá-la também, uma grande profissional na área de acesso à saúde, com quem também aprendemos demais, e é uma honra. Muito em breve, quem sabe, nós não consigamos também trazê-la para uma aula como essa. Então, Vivi, leva meu agradecimento para ela depois, tá, pela participação. Acabou não dando tempo aqui de abrir a fala, ela talvez precisou sair. Eu vou compartilhar aqui a tela do certificado, deixa eu ver se eu vou conseguir, porque eu não sou muito familiarizada com essa tecnologia aqui do compartilhamento. Espera aí. Opa! Vamos lá? Não será possível. Eu não vou conseguir compartilhar, mas pode fazer a leitura. Eu baixo, eu compartilho aqui, só um minutinho. Só abrir ele aqui. Foi? Não foi. Tá indo. Foi? Foi. Eu vou proceder à leitura, então, do certificado. A Ordem dos Advogados do Brasil, da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo, certifica que Viviane Landim proferiu palestra sobre o tema Direito dos Autistas e a atuação do advogado, realizada nesta data pela Casa da Advocacia e Cidadania de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, 12 de abril de 2023, quem assina é o Dr. Luiz Ricardo Bertanha, presidente da 39ª Subseção da UAB de São Bernardo do Campo, e doutora Elaine Brandão, secretária-geral da 39ª Subseção da UAB de São Bernardo do Campo. Sinta-se abraçada, receba o nosso carinho, professora Viviane Landim, muito obrigada. Eu que agradeço, tanto carinho, muito obrigada mesmo, assim, me senti literalmente acolhida, né, parafraseando aí o ter acolher, né, mas me senti bastante acolhida aqui, dentro dessa grande família aqui, da comissão. Eu percebi que realmente a comissão é uma comissão muito unida, homogênea, bacana isso, difícil de se ver,
né, uma comissão que trabalha e em prol do coletivo. Parabéns a todos e a todas, e gratidão por estar aqui falando um pouquinho. E já falo, se quiserem me chamar, é só alinhar a data que eu estou pronta. Agradeço, doutora, muito obrigada, adorei, e realmente a comissão é isso, eu acho que não existe nada sozinho, é um pouquinho de cada, e assim a coisa fica boa e grande, e é essa a intenção, né? Acho que isso é muito gostoso. E as meninas sabem que eu tenho muito orgulho aqui de ter sido professora de muita parte, né? Uma boa parte delas aqui, isso é gratificante. Agora, tê-las como colegas e dividir o aprendizado com elas e aprender todos os dias, porque eu digo que, né? O dia que a pessoa que pensa que sabe tudo não sabe nada, né? E muita gratidão, adorei, e vamos assim, com certeza, né, Dani? Tati, vamos convidá-las novamente para, quem sabe, para um evento presencial, aí a gente alinha uma época que a doutora estiver aqui, uma data, e a gente alinha um evento presencial, porque realmente foi maravilhoso, muito aprendizado, viu? Muita gratidão, viu? Pelo seu tempo, pela sua disposição, parabéns pelo seu trabalho, que é muito bonito a gente ver que pessoas não advogam só pelo dinheiro, advogam pelo prazer, porque eu digo que primeiro a gente faz o lucro é o resultado que vai vir naturalmente quando você faz as coisas de coração, né? Parabéns, doutora. Passo a palavra para a Dani. Obrigada, Pati, Dani. Doutora Jussara, vou agradecer a Tamires, minha linda, obrigada por estar sempre dando esse apoio para nós aqui, né? Ela fica escondidinha aí, mas sem ela nada disso seria possível. Obrigada, viu, Tamires, por tudo. O apoio dela sempre, começa lá no comecinho e vai até o último dia, até o último horário. Gratidão, tá? Por estar sempre com a gente. Igual. E hoje ela se superou. Tamires, muito obrigada. Toda nossa gratidão. Por ter nos auxiliado hoje, estar aqui conosco, e estar conosco sempre que a gente precisa, né? A gente o dia inteiro chamando a Tamires no WhatsApp. Vivi, muito obrigada por ter aceito o convite. Toda a minha gratidão pela sua disponibilidade, pela sua terceirização de conhecimento de forma assim, tão generosa e tão humana. Então, muito obrigada. A gente vai trazer você, sim, presencial, porque a gente não quer menos que isso agora, a gente quer você aqui presencial. E obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Tenham todos um bom descanso e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos, boa noite. Tchau. Tchau, bom descanso a todos. Tchau, obrigada. Viu? Um beijo. Gratidão. Gratidão nossa. Beijo.